Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se bem que eu tô achar difícil dizer um boa noite com essa vista maravilhosa que estou aqui. Estamos começando mais um Papo Cabeça Coração e hoje o papo da gente é sobre dizer não. Vou esperar vocês ir chegando, fiquem à vontade para espalhar samelices por aí. Só vou falando porque eu sei que tem a galera que assiste gravado e para eles não se sentirem abandonados. Hoje eu estou diretamente em Tabatinga, aqui no litoral sul da Paraíba. E o nosso papo vai rolar nessa vista gostosa, nesse clima meio chuvoso, meio quente, meio tudo. Vamos lá, acho que o povo já tá nas confras. O povo já está confraternizando. Bom, se você for assistir depois essa live, aí você vai para aqueles minutinhos, vai adiantando aí para a parte que a gente começa oficialmente falando. Vou aproveitar, inclusive, para já dizer aqui que a gente está numa lua crescente, em peixes. E esse final de ano, ele tá muito mexido, assim, emocionalmente, as águas estão se mexendo, porque na semana que vem a lua vai estar cheia em Câncer. Então a gente tende a estar mais emotivo. Já tem uma energia, uma egrégora bem forte de emoção e de afetividade que a gente fica nesse final de ano. Imagina quando os signos do zodíaco entram aí nesse arquétipo das águas. Então tem uma tendência bem forte a gente estar um pouco mais cheio das emoções, um pouco mais cheio dos remorsos, das mágoas também. Bom dia para quem está chegando. Estou só contextualizando aqui como é que está o nosso céu desses últimos dias de 2023. E como a gente bem sabe, quando chega essa época de final do ano, parece, até já falei isso nas duas lives passadas, né, num papo cabeça dos últimos ciclos, que eu tenho a sensação que parece que a gente quer fazer tudo em dezembro como se fosse uma energia daquilo que a gente não fez o ano inteiro. Então é como se a gente dissesse, nossa, tem que confraternizar, e tem que pedir perdão, e tem que comprar presente, e tem que gastar dinheiro, e tem que tudo porque é dezembro. E aí tem esse estímulo a mais, né, do 10º, da coisa da gente estar de férias. Então percebe que é um combo assim que mistura o financeiro, o social, o coletivo, em que agora a gente está totalmente voltado para as nossas energias relacionadas a espalhar o que a gente sente. É como se a gente fosse autorizado ou autorizada a dizer, não, agora é o momento de sentir, né? Parece ser segura o ano inteiro, e agora finalmente eu vou poder espalhar e sentir. Oi, coisinha! Bom dia, meu amor! E estou aqui contextualizando esse sentir, né, desse final de ano, que a gente entra muito nesse lugar que parece muito agoniado, porque parece que tudo tem que acontecer. Não sei se vocês compartilham desse sentimento. Esses dias eu vi um meme que dizia assim, né? Em dezembro parece que todo dia é uma sexta-feira à noite. E eu, que sou muito festeira, que sou filha de dezembro, né, que gosto dessa energia, também fico um pouco agoniada. E aí eu fico pensando, né, por um lado a gente quer comemorar a vida e isso é maravilhoso, mas tem uma partezinha, acho que é meus escorpiões, que fica assim, por que a gente quer tudo de uma vez só? Como se em outras épocas, em outros momentos, em outros períodos, a gente não tivesse autorizado, né? Como eu brinquei. E aí eu tenho a sensação que dezembro é um grande fim de semana, né? Que de um lado a gente tem ali da segunda, a terça, a quarta, a luta, o peso, essa sensação de que parece que não vai acabar. E aí é como se dezembro, como esse arquétipo de final de ano, de final de ciclo, a gente quisesse extravasar. Só que lembra uma frase bem famosa do Freud que fala que todo excesso esconde uma falta?
Por que que a gente quer fazer tudo em dezembro? Porque todos os presentes são em dezembro, porque todas as confraternizações são em dezembro. Esse excesso, ele acaba, paradoxalmente, representando um pouco uma escassez. E eu não sei se vocês concordam comigo, fiquem bem à vontade aí para discordar ou para trazer contribuições, mas eu tenho uma sensação que é um excesso que tem medo que falte, porque parece que não pode ter depois. É o excesso de quando a gente chega no restaurante que tem 20 sobremesas e a gente quer comer todas. É o excesso de quem... Pronto, tem um ditadozinho, né? Me lembrei agora, acho que a minha mãe falava isso. Quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Vocês já escutaram esse ditado? Minha mãe era cheia dos ditados. E é meio que isso, é um excesso, uma urgência, uma agonia, porque parece que depois não tem. Então tem que confraternizar e que tem que não sei o quê. E nesse frenesi, fica muito mais difícil, nesse acelerado, a gente parar e pensar se realmente a gente quer aquilo. Se realmente... Porque uma coisa que eu acho quase piadístico, assim, não sei se a palavra é... Eu acho irônico, acho que a palavra é essa, é que tendemos a nos comunicar e a falar da sociedade sempre na terceira pessoa, né? Dezembro está agoniado, as pessoas confraternizam em dezembro, a sociedade, a população, mas é a gente quem faz. Uma coisa que eu venho falando muito, né? A realidade, ela é um combinado. A gente combinou que fosse assim. Eu faço parte das pessoas que estou fazendo os amigos secretos. Cada pessoa que faz o amigo secreto combina que aquilo acontece. Então, não é sobre essa terceira pessoa do plural, do singular, né? Eles estão combinando, ela ou ele. Somos nós, é na primeira pessoa do plural, falando bem português aqui, sabe? E aí, quando eu penso nisso, eu penso em que momento a gente tem tempo, no meio desse caos dezembrístico, dezembreiros, das confras, das festas, das loucuras das festas, de dizer, eu realmente quero isso. Vale para muita coisa o que eu estou dizendo. E eu estou falando de dezembro, mas daqui a pouco eu vou espalhar para todos os meses, tá? Primeiro, será que eu realmente preciso consumir o tanto de coisa que eu consumo? Vocês sabem que uma das coisas que eu mais defendo e que eu mais reitero sempre que eu posso, de alguma maneira, é sobre o que é ser sustentável. Porque sustentabilidade, para mim, não tem a ver só com a gente, sei lá, trabalhar numa ONG, vamos defender a natureza, andar de verde, sei lá. A sustentabilidade, para mim, ela tem muito a ver com coerência. Ah, gratidão, Viena, gratidão, meu flor. A sustentabilidade, para mim, ela tem a ver com coerência. E para mim, por incrível que pareça, que para mim nem é tão incrível assim, mas pode parecer incrível no primeiro momento, sustentabilidade tem tudo a ver com espiritualidade. Porque, inclusive, ontem, no lançamento, aqui em João Pessoa, né? Tô aqui em João Pessoa. Ontem foi o lançamento do meu livro aqui, com a escritora que me deu a honra de participar. A gente fez um bate-papo bem legal, a Cibele Laurentino. E uma das coisas que eu falei foi sobre isso. Eu tô viajando, mas eu juro que eu volto, tá? Eu vou, mas eu não esqueci o que eu quero dizer, não. E a gente tava falando sobre mães e filhos, e o peso de ser mãe, ser filho de alguém, toda essa coisa de... Uma das coisas que eu falei era que eu só descobri que a minha mãe era uma mulher quando ela faleceu. Porque ela era tão minha mãe, que era como se eu não conseguisse enxergá-la como uma mulher. E aí a gente esquece que as nossas mães e os nossos pais são filhos de alguém. E que os nossos avós, os pais deles, são filhos de alguém. E se a gente vai voltando, pensando em arquétipo, quem é a grande mãe? É a Terra. E aí, querido... É Messi Carvalho? É um Messi. Chiquérrimo esse nome. Você tá falando, né? Sustentabilidade tem tudo a ver com coerência, que é o que eu tô falando. Quando eu penso no arquétipo da mãe, do ser uma mãe, daquela que provê, daquela que cuida, eu penso na Terra. E eu não exploro a minha mãe física, né? Eu não chego na minha mãe, a não ser que eu seja uma pessoa muito má ou cruel, sei lá, eu não dou um golpe na minha mãe. Se isso acontece, isso vai parar no jornal como um evento extraordinário. E por que a gente se acostumou a achar que a Terra, que tudo nos dá e tudo nos provê,
tá ali disponível como como se fosse utilitarista, sabe? É como se a terra não fosse mais honrada e respeitada, e sim como se ela fosse uma utilidade. Gente, olha, tem algumas poucas coisas que me irritam profundamente na vida, porque, enfim, meditação tá aí pra isso. Mas tem uma coisa que me irrita profundamente, eu tô aqui na beira-mar, já eu mostro pra vocês. E se tem uma coisa que me irrita muito é quando eu tô caminhando na praia e eu vejo lixo. Porque eu fico pensando assim, o que é que passou pela cabeça dessa pessoa de achar que esse saco de salgadinho que ela jogou aqui vai o quê? Se desmaterializar, sabe? Tipo, e apesar de eu ficar com muita raiva, o que eu sei de verdade é que essa pessoa não passou nada pela cabeça dela. Porque se tivesse passado, ela não teria feito. Então, eu tô numa live falando aqui sobre não e sobre confraternização, mas eu tô jogando pra vocês uma coisa que vem antes do tema da live, que é: eu preciso estar em presença para eu poder saber o que eu estou fazendo. E dezembro parece que, enquanto acordo social, ele nos convida a sair da presença, a entrar num fluxo de eu preciso comemorar a vida, que parece divertido, mas é muito melancólico. Porque, no fundo, parece que você quer viver tudo neste mês, todas as festas, rever os parentes, fazer as pazes com a avó, sei lá o quê. Porque dá a sensação que tem que ser agora, como se cada final do ano fosse o final da vida, como se cada final do ano fosse o final do tempo, né? Então, assim, o tempo vai continuar e o relógio ele vai continuar passando. É óbvio que se forma uma egrégora, e eu defendo muito a ideia de que ninguém passa imune ao fato de que o mundo inteiro está comemorando uma travessia, uma pausa combinada muito potente. Então, é óbvio que eu não estou dizendo aqui que tem uma potência entre o 31 de dezembro e o 1º de janeiro, mas é um combinado, entende? E para a natureza não existe janeiro, fevereiro, março. Para a natureza, como eu sempre falo aqui, existe dia, noite, quente, frio, céu, sol, lua. E se eu olho para isso, isso me coloca num estado de presença. Sentir num lugar que não é agoniado, que não é automático, me permite saber o que eu realmente quero. E aí eu coloquei como temática o fato da gente estar discutindo aqui, por exemplo, sobre o tanto que a gente gasta, mas eu também quero levar isso sobre o quanto que a gente se diverte. Será que realmente é divertido? Ou será que é realmente diversão o que a gente está vivenciando? Ou esse excesso, como eu falei, né, no início, esconde freudianamente uma falta? Porque eu tenho vivenciado, meus amores, o exercício, e prestem bem atenção nessa palavra, o exercício da harmonia. Longe de mim achar que eu sou uma pessoa 100% harmônica o tempo todo. Mas buscar estar em estado de presença, buscar estar num estado emocional de quem busca olhar para as coisas estando inteira no que está fazendo, me permite o exercício de dizer: eu quero estar nesta festa, eu estou festiva por dentro. E aí eu fiz essa enquete esses dias, né? Tipo, quando tem uma confraternização, o que é uma confraternização? Eu acho que tem muitas camadas nisso aí. Fiquem à vontade para fofocar. Hoje vocês estão quietinhos aí. Eu gosto quando vocês conversam comigo. Confraternizar é um verbo que pressupõe comemorar e celebrar algo. E aí, por exemplo, eu, sagitariana rebelde, que sou, muitas vezes já me fiz a seguinte pergunta: eu vou comemorar o que com essas pessoas? Que eu não tenho a menor intimidade com elas. Talvez você já tenha vivenciado essa sensação, né? Algum grupo que você faz parte socialmente, por algum tipo de convicção, mas que não tem uma partilha. E aí entra a parte do não. Oi, Daisy, eu fico até sexta, meu amor. No sábado eu vou para Campina Grande fazer o lançamento do livro lá. Estejam todos convidados, 18 horas, lá no Museu dos Três Pandeiros. Finalmente vai chegar o abecedário do autoconhecimento lá na minha terrinha, Campina. E aí, vejam, celebrar, comemorar, confraternizar pressupõe intimidade, companheirismo, afeto.
que a gente se coloca na posição de que tem que confraternizar, porque é final do ano, sem que haja esse afeto, sem que haja essa... E aí a gente começa a entrar nos labirintos, nos perigos que deixam as coisas meio... acho que falsas mesmo, desculpa a palavra, a falta de modulação, mas hipócritas, né? Não verdadeiras, porque você não quer estar ali. As pessoas que estão ali não querem estar ali. Aí você compra um presente que você não sabe por quê. Porque você não tem intimidade, você não sabe que a pessoa gosta. E vindo um negócio... E, gente, hoje em dia, estar em estado de presença, né? Quando a gente pensa aí, Viena, né? Está sentindo essa presença, a presença está totalmente associada à noção de tempo. A coisa mais valiosa, rica e poderosa que você pode dar a alguém é tempo. Quando você comemora, quando você confraterniza, quando você dá um presente, aquele presente ele é algo muito temporário mesmo, né? Ele vai se perder. Mas os estados de tempo que você dá a alguém, a conversa, o sorriso, o desabafo, o diálogo, tempo é a coisa mais cara que vocês podem dar, que nós podemos dar a qualquer pessoa. E aí, se eu uso esse meu tempo num estado de não presença, e eu acho que tem que ser tudo corrido, e que eu tenho que ir no shopping, e que tem que dividir em 12 vezes, e que tem que ter um presente, porque eu tenho que comprar o creme, e o não sei o que, e o perfume, e o batom, e tudo vai se tornando muito importante, essa pseudo-importância, ela mascara um vazio muito maior. E aí é muito paradoxal, porque a gente cria essa situação de que tudo é urgente e importante. E o que geralmente a gente sente, ou muitas pessoas sentem, inclusive muitas pessoas dizem que não gostam de dezembro e coisas, né, por causa disso, geralmente depois que passa essa euforia, vem uma melancolia, um vazio, um fundo do poço, que faz muito sentido, inclusive neurologicamente, de novo, porque a gente está falando de excesso de dopamina, a gente está falando de excesso de serotonina, mas principalmente a dopamina, né, que é o hormônio do prazer, que é extremamente estimulado. Hoje a gente sabe, tem vários estudos que mostram, por exemplo, que a própria rede social ela é criada para nos dopaminar excessivamente, então você fica passando ali o dedinho eternamente na tela, porque não é do interesse da rede social que a gente saia dela. E, de certa forma, eu acho que as confraternizações excessivas e sem presença, elas são a rede social dopaminada excessivamente do mundo real. E a gente vai indo e sai de uma e vai para outra. E eu não sei se vocês são assim, mas pelo menos as pessoas que eu convivo criam um circuito, né? Porque aí, se eu vou para outra confraternização, eu já tenho que usar outra roupa. Aí, se eu usar outra roupa, eu já tenho que comprar uma maquiagem nova, porque aquela maquiagem vai combinar. Aí as pessoas vão ver. Gente, é por isso que vive um negócio muito pesado. No lugar de ser... Aí, aquela ideia inicial do confraternizar, do celebrar, a pergunta é: celebrar o quê? O que a gente está comemorando? O que a gente está celebrando? Qual é a egrégora que une todas aquelas pessoas num ponto que diz: nós estamos felizes por isso? Porque se não tem alma, se não tem essa essência, eu vou jogar uma provocação bem na jugular assim, de vocês. Por que você está fazendo parte? Por que você está indo? Que pressão social é essa que nos tira a nossa possibilidade de existir? Porque a gente está falando de existências. Eu existo nos lugares, eu existo onde eu estou. Eu estou aqui agora e eu estou em presença com vocês. Eu estou trocando ideia com vocês. Eu estou partilhando um jeito de ser e de sentir com vocês, por mais que seja virtual. E vocês estão me dando exatamente a mesma simbiose na troca. Vocês estão me ouvindo, vocês estão partilhando. Quando Iris traz aqui gratidão por mais essa gratidão é recíproca, meu amor, porque você me escuta, eu falo, você me escuta, né? É sobre troca existir. E se é sobre troca existir, se o outro tá me dando algo que não faz sentido, por que eu aceito? E aí, olha como isso é perigoso. O outro me dá algo que não faz sentido pra mim, e aí eu tô falando de qualquer coisa, tá? Estamos aqui no tema
dezembro e confraternizações, porque foi a deixa, mas eu tô falando de algo muito maior. O outro me dá algo que não me faz existir, e eu acho que é falta de educação não existir. Deixa eu parar pra pensar nisso. Eu vou até beber uma aguinha. A gente vem de uma visão de mundo tão... Qual é a palavra que eu uso? Estão me faltando palavras hoje, minha gente. Essa lua em peixes, ela me deixa muito emotiva, muito viajada aqui na cabeça. Mas a gente vem de uma visão de mundo tão pesada, tão silenciada, vou usar esse termo, tá? A gente vem de uma visão de mundo tão silenciada que quando a gente diz um não, a gente acha que isso é falta de educação. Só que dizer um não é simplesmente existir. Você quer água? Não, eu não estou com sede, eu não quero. Então, a minha existência está dizendo que eu não quero isso e que eu vou deixar ali de lado. Porém, é tão estimulado a ideia que você tem que querer uma coisa que você não quer, que a gente considera, e aí tem uma palavra, eu tava esperando esse momento dessa live. Sempre tem uma parte da live que eu falo assim, se você não pegou nada, ou se você não acredita em nada do que eu disse, essa é a parte principal. E eu acho que a parte principal dessa live, eu vou falar agora, que tem uma palavra que eu me tremo todinha, assim, ó, me arrepia a alma quando eu escuto, que é falta, é uma expressão, né? Falta de consideração. Meus amores, especialmente se você for nordestino, e eu falo isso porque é bem da nossa ancestralidade, tome muito cuidado e olhe com muita atenção para a expressão falta de consideração. Porque geralmente, eu não estou, né, dizendo que é em todas as situações, mas geralmente essa expressão, ela carrega um peso abusivo. Vê se vocês concordam comigo. Geralmente, a falta de consideração resume a ideia de que alguém tinha uma expectativa que você fizesse algo, que você se sentiu na obrigação de fazer, e por algum motivo você não pôde corresponder às expectativas que não eram suas, e essa pessoa se sentiu ofendida por isso. Gente, e aí isso também vale pra gente, tá? Eu não tô falando pra gente se colocar só no papel de ei, é mesmo, aquela minha tia chata disse que era falta de consideração, eu não comi o bolo que ela queria, mas eu não tava com vontade de comer bolo. Não, eu tô falando o inverso também. Tem uma coisa muito interessante, eu sempre falo pra vocês, eu existo em muitas versões. E já existiu uma versão minha que ama comemorar o meu aniversário, que até hoje eu comemoro, mas que usava a frase que era falta de consideração a pessoa não ir pro meu aniversário. Eu ficava muito ofendida, porque imagina, eu, sagitarianíssima, queria que o mundo parasse, e ainda eu acho que eu nasci até no dia de propósito, que é véspera de como é que fala? De feriado, que é pra garantir que todo mundo fosse para meu rolê. E aí, quando um amigo, uma amiga não ia, né, quando eu era mais nova, eu usava essa expressão. Nossa, fulano teve falta de consideração. E aí você percebe o quão eu naquele momento, né, pegando eu mesmo como exemplo, criei uma imagem, uma história, uma fanfic na minha cabeça, e que eu simplesmente desconsidero toda a existência das pessoas e o que elas estão fazendo na vida delas, e estou resumindo tudo ao meu umbigo, que é meu aniversário, então o mundo tem que parar para estar. E é um exercício de autoconhecimento para você também que está olhando, assistindo essa live ou vai assistir depois, também se perguntar por que você se sente ofendido quando alguém não obedece às suas expectativas. Porque a gente se sente, porque é uma troca. O outro se sente ofendido com as minhas expectativas e eu me sinto ofendido com as expectativas dele. E é justamente por isso que a gente aceita os combinados sociais que nos devoram. Porque é uma troca, é uma simbiose. Então eu não quero ir para a confraternização, mas eu vou, porque tá todo mundo sem querer ir e vai. Entende que quando eu falo que a realidade é um combinado? Não é só você que não estava com vontade, tem mais 10 pessoas que não estão com vontade, são 11 pessoas indo sem vontade, uma em função da expectativa da outra. Até que alguém quebre esse padrão e diga, eu não vou porque eu não me sinto coerente com isso, e essa pessoa é o quê? A ovelha negra, é errada, absurda, mas é essa pessoa que vai construindo outras maneiras de ser.
seja na família, na sociedade, na casa, onde quer que seja, os disruptivos, como eu gosto de falar, são as pessoas que convidam a sociedade a pensar diferente. Eu me considero muito disruptiva. E não quer dizer que essa seja uma verdade única. Às vezes, os tradicionais, os padrões, eles também têm o seu papel. Faz muito tempo que eu tirei da minha cabeça a visão maniqueísta de certo e errado, de bom e de ruim. Estou trazendo uma provocação que vai ressoar no seu coração e vai fazer sentido à medida que a gente tem experiências ou percepções parecidas. E dentro da minha provocação, o conceito de falta de consideração, ele tem muitas chances de ser abusivo e de silenciar alguém, de fazer com que alguém se sinta na obrigação e não no afeto. E o afeto forçado é uma das coisas mais deprimentes que a gente alimenta ainda hoje na nossa sociedade. O você tem que gostar de mim, você tem que gostar de mim do jeito que eu quero que você goste de mim. Gente, como é que a gente diz não se a gente se sente na obrigação de dizer um sim forçado? E como é que a gente estabelece relações saudáveis com a gente e com o mundo se os nossos sims são sempre forçados? De vez em quando eu dou umas voadoras que até eu fico pensando. Deixa eu ver aqui o que é que vocês escreveram. Esse Natal resolvi ser autêntico, não presentear materialmente, priorizar um sonho meu e fui muito criticada pela irmã dizendo que não, foi muito difícil, mas libertador. Amiga, tem uma coisa que eu sempre falo, que é, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. É um exercício bem complexo, mas quando você vai internalizando que nunca é sobre você, que todo julgamento é uma confissão, que tudo que as pessoas estão falando, tem uma coisa que eu sempre respondo, quando vocês são afetuosos comigo, e eu adoro porque eu sou um ser do afeto, mas eu respondo do fundo do meu coração, que é, somos espelhos. Quando você chega, ai, você é maravilhosa, incrível, eu te amo, te adoro, mulher, somos espelhos. Se você chegar, ai, que ridícula, pra que isso, nada a ver, palhaçada, somos espelhos. Não é sobre quem eu sou, porque quem eu sou é um lugar muito guardado dentro de mim. Quem eu sou, eu ainda estou descobrindo. Quem você é, você ainda está descobrindo. A gente passa a vida descobrindo quem a gente é. Então, a ofensa do outro, na verdade, é muito mais uma confissão de espelhamentos. E ela me ofende porque eu me sinto espelhada também. Vai ter uma hora que eu já vou olhar aqui dentro de mim e vou dizer, não faz sentido eu me sentir ofendida disso, porque eu não sei que eu não sou. E eu talvez esteja dando uma importância muito grande para algo que não tem importância. E isso tem tudo a ver com falta de consideração, percebe? Por exemplo, aconteceu muito, eu não me considero rígida em praticamente nada na vida, mas já faz alguns anos que eu não como carne. Carne vermelha e frango, peixe, eu evito bastante. Eu ainda como camarão e tal. Enfim, não sou rígida sobre isso, mas eu já fui uma pessoa carnívora que gostava muito de comer carne, e pessoas que me conhecem há mais tempo ainda querem, e isso é muito cultural, por isso que eu falei, né, do Nordeste, eu sinto que é muito da nossa cultura a gente agradar pelo paladar, né? Você quer se sentir amado, você faz comida para a pessoa. Os nossos avós, os nossos pais, as nossas mães, eles, pelo menos na minha família e muitas que eu conheço, acredito que vocês também podem ressoar nisso, agradam pelo alimento. E quando é uma pessoa gorda como eu, aí, meus filhos, você tem que comer 3 vezes mais, porque é a maneira de você mostrar que você ama aquela pessoa, né? Tipo, eu fiz esse bode aqui pra você, come esse bode todinho. E aí, no início, quando eu ainda, né, tava entendendo que não fazia mais sentido pra mim comer carne, era um parto dizer, não quero, não gosto, não me faz bem. E é um exemplo muito simbólico, mas vale pra vida, porque as pessoas queriam me agradar com uma versão minha que eu já não era mais. E eu não podia ficar presa a elas. Nem a elas, as pessoas, nem a elas, as minhas versões. Às vezes, o que acontece também sobre o dizer não é que parece que a gente se sente na obrigação que não pode dizer não, porque a gente está presa a uma versão da gente que a gente já sabe que não faz mais sentido, que não existe. Atualizou o programa e ninguém está sabendo. E aí a gente fica com medo de avisar para as pessoas que a gente já não é mais as mesmas. Sendo que a única coisa que nunca muda na natureza é que ela está sempre em mudança.
Se somos parte... Isso é outra reflexão aqui que me vem na cabeça para partilhar com vocês agora. Se somos parte de ciclos, né? De dia e noite, de calor, de chuva, de frio, de sol, de luz e sombra, a gente não é o mesmo a vida inteira. E isso não é sobre incoerência, isso é sobre transformações. Nós nos transformamos, nós mudamos. E aí, às vezes, você fica preso num ponto do seu caráter, dos seus costumes, dos seus comportamentos, que aquela pessoa conheceu em 1900 e lá vai, e você fica meio que sem querer admitir ou com medo de dizer que aquela versão não existe mais, e lá vai você forçar a barra. Por isso que fulano não teve consideração comigo é uma frase que me dá um arrepiozinho na coluna, sabe? Será que o que você está chamando de falta de consideração é simplesmente a pessoa existir? É simplesmente a pessoa se respeitar? E veja, para eu me respeitar, eu não preciso desrespeitar ninguém. Quero aproveitar e deixar esse adendo da paz e do amor aqui, porque também parece que em nome do autoconhecimento e em nome do autorrespeito, a gente tem se tornado um pouco arrogantes. Arrogantes no sentido até mal educados do termo. Veja, existe uma linha muito tênue entre eu dizer eu não quero e valeu, e eu não quero e você não vai me obrigar. Percebe? Não é sobre brigar com o outro. Isso é falta de educação. E para que eu me conheça, eu não preciso ser sem noção e mal educada. Eu só preciso dizer. E se o outro vem com algum tipo de falta de educação, de novo é dele. Tem uma técnica que eu desenvolvi, muito baseada em DRs e de relacionamentos, que é assim, chega num ponto da conversa que eu falo, meu amor, minha amada, eu não vou comprar mais essa briga, porque daqui a gente não vai passar. A gente só consegue conversar com uma pessoa quando existe compreensão auditiva. Não é só eu falar, é eu falar sabendo que aquela pessoa está disponível a me ouvir. Quando não existe mais diálogo, quando o que existe são duas verdades berrando, a gente não vai sair do canto. E eu hoje me considero assim, quase que especialista em saber quando está chegando nesse ponto. Seja com paquerinha, com amigo. Quando está chegando ali no ponto que eu falo, nós não estamos mais nos ouvindo, nós só estamos nos confrontando para ver quem é que está certo. Eu tento, não é sempre que eu consigo, mas eu tento respirar e dizer, vamos deixar esse papo para depois, essa briga eu não compro. Não é uma batalha que vale a pena lutar. Porque dali não vai ter mais respeito, dali não vai ter mais diálogo, dali não vai ter mais empatia. E aí eu prefiro dar ré e deixar isso para um outro momento. Então, me respeitar não significa desrespeitar os outros. A gente tem que entender e aprofundar um pouco esses conceitos. O meu não, ele não precisa vir no grito. Ele só precisa vir na coerência. Essa é uma palavra que eu estou quase toda semana falando para vocês. O quão coerente nós somos e o quão coerente nós desejamos ser. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais defendo e sinto na minha vida hoje é o quanto que o universo ele é coerente, ele responde ao que a gente diz para ele. Ainda ontem eu estava falando isso lá no lançamento aqui em João Pessoa também, né? Do ciclo palavra, pensamento, ação. Eu vivo falando que as coisas vão dar errada, eu vivo falando que nada dá certo para mim, eu vivo falando que as pessoas são invejosas, que o mundo é cruel, que tudo não presta. É com essas palavras que eu vou viver as minhas ações. E é com essas ações que eu vou viver a minha rotina. Então, veja que começa na força da palavra, do meu dizer. Bom dia, Pri! Que bom você estar aqui, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, aproveitar o que a Amanda falou. É isso, amiga. As pessoas querem nos agradar com uma versão que a gente já não é mais. Então, é tipo assim, o menino... Eu hoje... ser presenteada, sei lá, com um chucá de bebê. E, pra você brincar. Amiga, assim, era o que eu gostava quando eu tinha 1 ano de idade. Agora não deu mais. Botei um exemplo bem esdrúxulo pra gente entender que às vezes é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que... minha filha, eu engano com esses títulos da live. Eu fiz que eu vou falar de uma besteira e tá com umas verdades na cara. Inclusive, propositadamente, pensando aqui nesse momento de final de ano, em que é um momento, sim, de revisão. Então, vocês sabem que eu tenho falado muito sobre a gente buscar essa coerência no dia a dia. E eu acho que eu fiz 2 perguntas, aproveitando aí e fazendo aquele momento, né, resumão da live para quem chegou depois. Eu comecei falando
sobre essas confraternizações que pressupõem uma celebração e que não existe celebração porque as pessoas não estão ali em alma e verdade, né? Elas não estão em presença. Falei que a realidade ela é um grande combinado. Então, é muito irônico e paradoxal o fato de que várias pessoas estão vivendo coisas que elas não gostam, em busca de não serem as que rompem o padrão. Então, são 20 pessoas de uma firma que nenhuma queria estar ali, mas as 20 vão por causa das outras 20. Então, percebe? É isso que eu chamo de egrégora. Uma reforça o incômodo da outra, até que alguém diz, eu vou mudar isso, eu não quero, e essa pessoa geralmente é a mais condenada. E aí, isso nos leva a pensar sobre o saber dizer não, que nas confraternizações é só uma grande metáfora para um saber dizer não na vida. Tem uma frase que eu adoro, que fala, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz qualquer coisa. Essa é uma frase que mudou muito minha vida, assim, às vezes quando eu tô fazendo qualquer coisa agoniada, tipo, tô, sei lá, dobrando minha roupa agoniada, só para me livrar, aí eu paro e penso assim, o jeito que eu tô dobrando essa roupa é o jeito que eu levo a vida. Porque não importa se é sobre dobrar a roupa ou sobre fazer um projeto. É como eu levo a minha vida. E aí Viana pergunta aqui, né? Como trabalhar o desconto, não sei se é dessa palavra, de dizer não e desagradar o outro sem se abalar tanto. Como trabalhar o desconforto? Amiga, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a primeira resposta dela é aceitando o desconforto. O aceite, ele é muito importante. Tem uma metáforazinha que se usa, né, nas terapias, que fala que às vezes a projeção, ela nada mais é do que você estar olhando. Sabe uma projeção quando, por exemplo, não sei se você já brincaram disso, que você bota uma velinha e faz sombra e a gente faz o desenho. Então, vocês já brincaram de que quando você faz um desenho com a mão na sombra, ele fica 5 vezes maior? Porque isso é projetar, né, na matéria, literalmente. A gente projeta o tempo inteiro. Esse desconforto, Viena, ele tende a ser muito menor do que a nossa mente coloca. A nossa mente leva para a velocidade 20 do Creu. A nossa mente, ela leva assim, nossa, eu vou desagradar e a pessoa vai ficar com raiva de mim, e ela vai passar na minha cara, e aí vou usar um exercíciozinho de inteligência emocional aqui com vocês, que pode inclusive te ajudar materialmente, fisicamente falando. Fora eu aceitar que o desconforto ele existe. Porque quando você aceita, você dá o peso que ele tem. E esse exercício que eu vou falar agora tem a ver com esse dar o peso que a gente tem. Tem 2 maneiras de fazer esse exercício, tá? O primeiro é pega a situação. Isso é inclusive uma dica que psicólogos infantis dão para trabalhar emoções com crianças, mas eu acho que é válido para qualquer idade. Pega uma emoção e pensa no desconforto. E mensura esse desconforto. E aí, para a criança, geralmente a gente fala assim, esse problema, essa dor, essa revolta, esse desespero que você está sentindo, é PM ou G? Sabe? Tipo assim, eu tô chorando porque o menino roubou meu boneco. Ou eu tô incomodado porque eu vou desagradar, porque eu não vou dar presente a ninguém esse ano, porque eu resolvi investir meu dinheiro no meu sonho. Aí eu pergunto pra vocês aí que estão assistindo, pega uma situação que você vive e me diz se quantificadamente esse é um problema de tamanho pequeno, médio ou grande. Isso já vai te dar um norte, porque na projeção ele parece imenso. E às vezes quando você auto-reflete sobre ele, ele tem um tamanho pequenininho, ele é um pedacinho de um P, ele nem é um P. Essa é uma maneira. A outra maneira, que eu até gosto mais, é pensar assim, por quanto tempo isso vai ter? Vamos pegar aí o seu exemplo, Viena, vou pedir licença, mas achei muito legal o que você falou, porque eu acho bem didático. Você falou mais ou menos assim, né? Não comprei presente esse ano para ninguém, porque eu decidi investir meu dinheiro num sonho particular. Daqui a um ano, as pessoas ainda vão lembrar disso? Semana que vem, vamos começar bem devagarzinho. Semana que vem, vamos dizer assim, que você tem uma prima, uma tia, uma irmã muito chata. Diz, caramba, Viena todo ano dava presente pra gente e esse ano ela não teve consideração com a gente, não comprou uma caixa de chocolate. Semana que vem esse vai ser assunto na sua família? Talvez, provavelmente. Mês que vem,
As pessoas ainda estão falando disso. Daqui a 6 meses, quando for São João, que é o outro Natal do nordestino, as pessoas ainda estão falando. Talvez uma tia com uma memória muito boa, escorpiana. Ano que vem as pessoas ainda estão falando isso. Daqui a 10 anos. Vamos agora. Me fala se qualquer coisa, pega aí agora na sua cabeça uma coisa que tem me incomodado muito, que as pessoas falaram de você e que você ficou se sentindo mal, desconfortável, preocupado, tenso, triste, tá? Estamos falando aqui de gestão emocional. Daqui a 10 anos, isso ainda vai te incomodar. Daqui a 5 anos, isso ainda vai te incomodar. Daqui a uma semana, isso ainda vai te incomodar. Esse é um excelente método de você pensar o quão importante é aquilo e de mensurar o desconforto. Soma essas duas coisas. É um desconforto PM ou G. E esse desconforto, ele perdura por quanto tempo? Porque, se eu perguntar aí, por exemplo, o dia mais feliz da sua vida, não sei do que seja, mas pensa aí um dia que você foi muito feliz e que você foi muito grato, que você viveu para viver aquele dia. Né? Assim, a vida ficou melhor depois daquele dia. Sua formatura, seu casamento, o dia que seu filho nasceu, o dia que você lançou um projeto, tá? Daqui a um ano isso ainda vai ser importante. Daqui a 6 meses isso ainda vai ser importante. Daqui a 10 anos ainda vai ser importante. No dia que você estiver morrendo, você vai lembrar desse dia e ele ainda vai ser importante? Eu suponho que a resposta seja sim, porque ele foi o dia mais feliz da sua vida. Então, vale dar a ele a importância G, GG, extra G. Agora, eu briguei com a minha irmã esse final de semana e o mundo se acabou pra mim. Daqui a um ano talvez você não lembre, daqui a 10 anos talvez você não lembre, talvez semana que vem você não lembre, talvez no outro dia já não seja importante. Então, eu acho que quando a gente fala sobre gestão emocional, que tem tudo a ver com lidar com desconforto, uma das premissas básicas é a gente dar a importância que a coisa tem. Qual é o tamanho do seu não? E o quanto que ele afeta. Porque às vezes é muito mais sobre como você se vê, às vezes não. É sobre como você se vê. Porque, inclusive, também essa é uma coisa que eu reflito muito sobre as pessoas que são muito tímidas, que geralmente, não estou dizendo que é uma regra, mas porque tem inúmeros fatores, mas muitas vezes as pessoas muito tímidas também são muito críticas. E elas medem a régua da criticidade delas, pensando que o mundo inteiro também, né? Então, tipo, eu não vou falar isso porque se eu tivesse na plateia me escutando, eu ia ficar, nossa, olha como essa pessoa falou isso e isso. Então, na verdade, a timidez às vezes é uma confissão de muita crítica. Às vezes, tá? Não tô dizendo que é só isso, pelo amor da deusa. E aí eu fico pensando, se essa pessoa, no fundo, ela dá um peso tão maior à fala dela, à participação dela, né? E às vezes a gente dá um peso tão maior ao nosso não. É muito mais a gente achando que o mundo... É igual como eu falei. Como se o mundo inteiro fosse parar porque era o dia do meu aniversário. Era eu que estava dando esse peso. Era eu que estava dando essa importância. Essa coisa de levar tudo pro pessoal, que é uma coisa muito cultural e muito perigosa. Né? Fulano não veio pro meu aniversário porque ele não gosta de mim. Meu amigo, se fulano não veio pro meu aniversário porque ele tá preparando um relatório para mandar pro chefe, que depois vai mandar para não sei quem. Vai ter uma reunião importante. Então... Sabe? Não é sobre a nossa história, é sobre a nossa história atravessada nas histórias dos demais. E quanto mais a gente se respeitar, mais a gente ensina o mundo a se respeitar também. Ah, que bom, querida. Fico feliz que tenha ajudado, espero. São dicas, são técnicas mesmo, né? De inteligência emocional, de gestão emocional. É assim que eu trabalho, é assim que faz sentido para mim e principalmente é assim que eu vivo. Né? Como eu falei no início, a coerência para mim é um pré-requisito básico de existir. Então, meus amores, acho que a gente pode ir fechando aqui essas ideias, trazendo uma reflexão que parece que é sobre as confras de dezembro, mas é sobre como a gente existe. Porque o jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço qualquer coisa. Se eu dou permissividade à hipocrisia ou à falta de presença ou ao automatismo em dezembro na confraternização da minha firma, da minha família, da minha casa, essa permissividade e essa falta de presença, ela vai estar no meu relacionamento, ela vai estar na forma como eu lido com o meu dinheiro, ela vai estar na forma como eu lido com o meu trabalho, ela vai estar na forma que eu me alimento. Eu como apressado sem sentir o gosto.
E eu beijo apressado sem sentir o gosto. E eu abraço apressado sem sentir o gosto. E eu compro um presente apressado sem sentir o gosto. O sentir o gosto, ele vai estar em qualquer coisa que eu fizer na minha vida. E eu espero que essa reflexão possa ajudar vocês a estarem o mais presentes possíveis, porque o meu objetivo aqui, quando eu troco 1 hora da minha vida com vocês, não é fazer um carão, nem sei lá. Meu objetivo aqui é trazer a gente para esse estado de presença. É convidar vocês e a mim mesma a olhar para a vida dizendo: essa confraternização, esse presente, esse sim, esse não, ele é tão pontual, mas ele representa algo muito maior, que é a forma como eu estou guiando a minha existência na Terra. Então eu espero que a gente guie a nossa existência na Terra com muito alto respeito, com muito alto amor, porque esse amor e esse respeito é o que eu também vou dar para as outras pessoas. E quando eu entender que essas outras pessoas, elas vão reagir ao meu amor e ao meu respeito com o repertório delas, isso não vai me ofender tanto, ou isso vai ressoar para eu encontrar os meus pares, que é uma das coisas que eu mais também tenho trazido aqui para vocês. Então espero que a gente ainda tenha aí, sei lá, 20 dias de dezembro, né? Não, 20 dias, não, 10 dias de dezembro, mais ou menos. E que esses próximos 10 dias, que nesse Natal em família, com amigos, que nessa festa de dezembro. E aí tem outras coisas que eu acabei não falando aqui, né? Mas o excesso de bebida, o excesso de comida, todo excesso que ele representa essa falta, e ele representa também essa falta de presença. E o meu convite e o meu rezo para vocês é que vocês estejam cada vez mais em estado de presença, porque lá é o melhor lugar para a gente viver a vida. E eu falo isso, inclusive, aqui, não sei se vai dar para ver, mas tem um mazão lindão ali, que eu vou para ele já já, né, num dia nublado aqui em Tabatinga, na casa aqui no espaço maravilhoso da minha querida amiga Cibele Laurentino. E é isso, esse é um exemplo que eu estava em presença no dia do lançamento do meu livro, que foi ontem aqui em João Pessoa. Recebi esse convite e agora estou aqui em presença nesta casa, neste mar, neste vento, nesse vento não, porque não tem um vento, mas nesse calor gostosinho aqui. E acabei de olhar ali e tem um pé de rosas. Ai, que delícia, ó, já vou ficar aqui paquerando com essas rosas quando eu fechar aqui com vocês. Gratidão vocês por essa partilha também. Deixa eu dar uns printzinhos que eu adoro. Ver o que vocês falam depois. Deise, querida. Ed, maravilhosa. Finalmente nos abraçamos em presença ontem, amiga. Seguimos juntos. Um cheiro no coração de vocês. Caminhos abertos. Semana que vem é a nossa última live. Nosso último Papo Cabeça Coração de 2023, e eu vou trazer um pouco a perspectiva astrológica daquele jeito que eu gosto de trazer, né? Sem afobações e sem profecias, a astrologia nesse lugar do autoconhecimento, essa resposta ou essa orientação dos astros pra gente. Então já fica aí o convite, quem quiser assistir, tá bom? Um beijo no coração de vocês, vão viver em presença este dia bonito de hoje. Cheira, Amandita, amor, eu vou olhar para aqui e olhar aqui, que ela tá mesmo ali, ó. Gratidão de novo por estar aqui, meu amor. Tchau, gente, até a próxima. Reza para Mercúrio retrógrado deixar eu salvar essa live de hoje. E a gente se vê quarta-feira que vem.